Olá pessoal, sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR. Hoje vou dar continuidade às histórias contidas no livro Por Onde Caminham os Anjos, de Joan Wester. Então vou colocar aqui no alto para você verem o livro, né? São várias histórias sobre anjos, anjos da vida real, não são pessoas. Claro que existem muitas pessoas que ajudam a gente, que são como anjos na nossa vida. Então eu vou dar continuidade a algumas histórias. Hoje as histórias vão ser relacionadas à direção, a automóveis. Então a primeira história eu vou contar que a esposa de um pastor, ela sempre também em oração, pastor também. É como eu falei aqui, todas essas pessoas dessas histórias que eu percebi são todas ligadas a orações. Essas pessoas sempre estão em oração. Então é por isso que é importante a gente orar e ensinar os nossos filhos, as pessoas que a gente conhece, a orar. Então eles estavam dirigindo na estrada e tinha um caminhão de carvão, um caminhão bem grande. E elas iam pegar à esquerda para ultrapassar esse caminhão. E quando foram ultrapassar, eles viram uma jamanta. Jamanta é um caminhão, carrega uma carga. Tipo, vou te tentar explicar da forma mais simples. É um mega caminhão muito pesado. E o que aconteceu? Esse estava vindo de frente para eles e era inevitável não bater. Esse motorista do caminhão de carvão, ele pegou mais para a direita para dar mais espaço para eles passarem ali no meio, só que não dava. Então ela, essa esposa dele, começou a orar. E provavelmente o pastor também começou a orar. Não está no livro, mas é comum as pessoas que oram nessas situações orarem mais ainda. Isso é importante. Quando você se sentir em perigo, ore também. E quando elas já estavam, todos eles estavam se preparando para o choque, passaram direto e o caminhão, a jamanta, sumiu. E tinham 5 pessoas no carro. Eles olharam para trás pelo retrovisor e não viram esse caminhão. Então olha que coisa magnífica, olha que maravilha, né? Se você conta uma história dessa para os seus amigos de trabalho, para as pessoas que você conhece, elas devem falar assim, você deve ter tido uma alucinação, essa jamanta não existia, isso não é real. A gente costuma acreditar em mentiras. Estou falando todas as pessoas, então desculpe se eu ofendi algumas. Mas a gente costuma acreditar em mentiras e não em histórias desses seres celestiais que sempre estão com a gente. Há milagres todos os dias. Eu trabalho em um hospital, na área de tecnologia, e eu vejo eles comemorando a cura dos pacientes. Tem uma festa, como se fosse uma recepção, uma despedida, e são de situações que muitas vezes as pessoas ficam espantadas como a cura chegou, né? Eu, no meu caso, eu fiz um transplante renal e foi assim tão rápida a diálise que eu fiz, tudo uma maravilha, um grande milagre. Eu me livrei de muita coisa, sempre com a ajuda dos anjos. Quando eu fazia diálise peritoneal, quem conhece, é uma máquina que tem umas bolsas com o componente para fazer a filtragem do meu sangue. E eu sempre orava. E toda vez que eu orava com as mãos em cima desses medicamentos, tinha diversas luzes diferentes ali e pedia a ajuda dos anjos. Eu, quando tomo algum remédio, eu tenho que tomar imunossupressor, né, que muitas vezes dá alguns efeitos colaterais, eu oro e peço ao meu anjo da guarda que funcione somente o que tem que me ajudar. Nada, que os efeitos colaterais não atuem, mas eu não falo dos efeitos colaterais, eu sempre falo que só atue o que tem que me ajudar. Isso é uma prática e deu muito certo comigo até o momento e eu vou continuar assim, porque eu sempre estou em oração. A outra história tem o Sharon, era uma pessoa que não gostava de dirigir e ela estava na casa da amiga e ela saiu. Começou a chover muito forte. Essa amiga dela também orou por ela, falou assim, olha, meu anjo da guarda, vá com a Sharon e ajude ela. Então a Sharon estava dirigindo e de repente ela viu um carro vindo, quase batendo nela. Ela orou para o anjo da guarda dela rapidamente e como se o volante virasse, ela se sentiu como alguém pegasse no volante, dessa forma que eu entendi, e girasse para não bater o carro. E quando ela parou, chegou em casa, né, depois, e ligou para a amiga e falou assim, olha,
aconteceu isso, isso e isso. E ela falou assim, olha, eu pedi para o meu anjo da guarda te ajudar. E isso você pode fazer, pedir seu anjo da guarda para avisar uma pessoa sobre alguma coisa, né? De pedir, olha, ajuda. Eu faço isso muito com minha filha. Falar ao meu anjo da guarda, fale com o anjo da guarda dela para proteger e guiar ela. Eu faço dessa forma, meu anjo da guarda. Quando eu vou para alguma reunião que eu sei que pode ter conflitos, olha, meu anjo da guarda, vai e converse com todos, que tudo ocorra muito bem, tudo ocorra de forma pacífica e que a gente encontre soluções. Isso funciona todas as vezes que eu fiz. E muitas vezes alguém pode estar mais exaltado, mas eu fico mais calmo. Então, de alguma forma, eles atuam. E eles são rápidos e super inteligentes. Então, essas duas histórias, eu vou contar mais. Nessa história da Sharon, ela ia bater num poste se não tivesse a ajuda do anjo e causaria um grande acidente. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, conhece o aterro do Flamengo. Eu estava dirigindo o carro e estava chovendo muito. O carro acabou deslizando, porque ali às vezes tem muito óleo. E eu acabei derrapando e batendo. Só que alguma coisa, parecia que tinha uma nuvem em volta de mim. Eu não entendi o que aconteceu. Então 2 rapazes correram e falaram assim, cara, como você tá? Tá tudo bem? Cara, como é que você tá vivo? E eu nunca soube o que aconteceu porque eu fiquei um pouco atordoado. Então essa também é com certeza a ajuda do meu anjo da guarda me protegendo também. Então eu vou te contar agora uma outra história. Uma senhora estava indo para um bar, que ela ia sempre, e ela escutou uma voz dentro do carro, coloque seu cinto de segurança. E a gente escuta. Quem escutou alguma voz lhe chamando ou lhe pedindo para fazer alguma ação, coloque aqui embaixo nos comentários. Isso aumenta a fé das pessoas, que a gente não está sozinho, a gente não está desacompanhado por esses seres celestiais. Nós estamos acompanhados por eles a todo momento. E eles são super rápidos, eles estão aqui do nosso lado, a gente tem que começar a perceber. Eu falo que a gente tem que começar a perceber, não como uma obrigação, mas é um recurso que a gente tem, um grande amigo. Eu falo que é meu irmão mais velho me dando sempre conselhos, e nunca conselhos maus, nunca coisas relacionadas a picuinhas, fofocas, nada de mal. É só para o nosso melhoramento, nosso autoaperfeiçoamento, a nossa consciência de não fazer mal aos outros, de a gente ter uma intelectualidade, um raciocínio lógico, se colocar no lugar dos outros. Isso eu gostaria de que isso acontecesse comigo. Então eles nos ajudam muito dessa forma. Então essa senhora estava dirigindo para o bar e escutou, coloque seu cinto de segurança. E no meio do percurso ela sofreu um grande acidente, ela acabou quebrando uma costela, mas sobreviveu. 80 anos essa senhora tinha, então ela conseguiu sobreviver. A outra história uma senhora estava com seu marido dirigindo na estrada e de repente o carro deles foram dar uma curva e não tinha como ele completar a curva, e o carro acabou sendo desviado por um trecho assim, e ela sempre orava. Por quê? Porque ela escutou quando entrou, já era de oração, é o que eu falo. A maioria dessas pessoas que eu li aqui nas histórias, todas elas são de oração. Então o marido estava dirigindo e ela, quando entrou no carro, falou, Janet, reze. E ela começou a rezar, né? Então este carro quase bateu, ela sentiu ainda que o cinto repuxou, né? Quando ela foi para frente, e quando ela foi olhar, foi pelo um triz que esses carros não bateram. E ela falou assim, olha, é o espaço de um anjo da guarda. E isso acontece. Então eram 5 pessoas, ela e os filhos dela também estavam no carro. A outra história, e a última, um rapaz estava dirigindo e ele foi tentar virar para a direita. E o carro não conseguiu, o volante estava travado para virar para a direita. E ele não entendeu, falou assim, nossa, como ia agora? E quando passou um tempo, ele percebeu que tinha um carro atrás dele, mas numa zona, né, na zona morta ali, que ele não estava vendo esse carro. Quando esse carro pequeno passou por ele, ele conseguiu virar para onde ele queria,
Então olha como os anjos atuam com a gente, né? Muitas vezes eu quero ir para um lugar e acontece de tudo para eu não ir. De tudo, eu já sei. Uma pessoa que me liga na hora, eu falo assim, caramba, na hora que eu vou sair, mas era uma pessoa importante para mim, então eu atendo o telefone. Então acontece do elevador ficar parado, eu não entendo, aí eu desço de escada, aí eu falo assim, não, vai devagar, porque às vezes você pode encontrar alguma situação perigosa, ou às vezes eu atraso no trabalho, às vezes acontece, eu tenho que sair do trabalho, eu tenho que ficar lá mais 2 horas trabalhando por conta de um problema que apareceu do nada. Vamos brincar, né? Do nada não, acontece muitas vezes esses atrasos para nos ajudar. Então essa questão do nada, de atrasar, se a gente estiver em oração, sempre vai ser pro bem. Por quê? Porque muitas vezes acontece, eu já tive essa experiência de tava com um pensamento fixo em uma coisa e eu falei assim, está me perturbando, esse pensamento não é o que eu quero. E eu fiz um teste mentalmente. Eu falei assim, ó, se isso acontecer desta forma, era impossível de acontecer, mas eu fiz essa experiência mentalmente. Isso se acontecer dessa forma, e era impossível de acontecer, e no dia seguinte, quando eu fui para o trabalho, aconteceu. O que é isso? Eu já tinha conversado com meu anjo da guarda e eu sabia que aquilo seria nocivo para a minha vida, ruim para a minha vida a longo prazo. Então eu abdiquei daquilo, sabendo, porque sempre em oração. Então muitas coincidências não são para o bem também não, a gente tem que tomar cuidado. A gente pede a Deus o discernimento das coisas. Por isso que a oração é muito importante para a gente. A gente orar, a gente vai começar a entender as coisas. Eu falo, né? A vida é mais uma maratona do que uma corrida rápida, né? Corrida de curta distância. A vida é uma maratona para mim. E essa maratona a gente sempre tem que estar preparado. Sabe quando a gente corre, aqueles caras dão água para a gente? Então a gente vai pegando água. Essa água é as nossas próprias orações, nossas próprias condutas, nossas boas leituras, evitar filmes que não trazem nada para você, com imagens pornográficas. Aquilo ali são lixos que vão entrando na nossa cabeça e vão sujando a nossa mente. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem está precisando escutar histórias. Essa daqui é a quinto bloco de histórias, de comentários. Eu espero que tenham gostado e uma excelente semana para vocês.